Então, ô, Fábio, vamos falar muito sobre isso também, mas antes eu quero falar de outro assunto, que se não fosse esse negócio, desse escândalo que tá acontecendo com casas de apostas aí, né, com os jogadores e bandidos utilizando da casa de aposta para ganhar dinheiro, porque lembrando que a casa de aposta é uma vítima, tá? Não sei quais foram as utilizadas, né, nesse crime que aconteceu aí. Elas são vítimas também. A gente vai falar muito sobre isso. Se não fosse isso, o assunto da sua entrevista que eu assisti ontem com Salgado, cara, estaria muito mais em alta do que já está. Tá em alta, mas é que é um escândalo muito grande que tá acontecendo. Eu queria começar falando sobre esse assunto com você, né? Porque é essa parte aqui que me chamou bastante atenção. E era uma dúvida de todos os vascaínos. Ainda continua sendo, né? Eu sou um cara que acompanha bastante o Vasco hoje em dia. Já pedindo o like da galera. Gente, o Edmundo não tá aqui hoje, tá? Teve um problema, não vai poder participar, mas a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Ainda é uma dúvida, eu vi alguns canais, algumas pessoas comentando que, mesmo após as falas dele, ainda ficou alguma dúvida. Eu queria que você falasse sobre esse assunto e outros pontos que te chamaram a atenção nessa entrevista com o Salgado. Vamos lá. Esse ponto, inclusive, gerou uma discussão num grupo que eu tenho de amigos do condomínio que eu moro aqui. Tem um grupo grande de vascaínos. Porque as pessoas elas fazem interpretações diversas, né? Foi importante levantar esse tema com o presidente para que tirasse essa dúvida. Vamos lá. Como é que a conta chega a 1,7 bilhão de reais? O futebol do Vasco foi avaliado, né, o valuation que eles chamam, em 1 bilhão de reais. E eles chegaram no mercado e encontraram uma empresa que queria adquirir 70% dessas ações de 1 bilhão e essa empresa pagou 700 milhões. Ou seja, o Vasco ficou com 30%, que equivalem a 300 milhões. Acho que a conta de 1 bilhão todo mundo entende com total facilidade. O Vasco não tem 300 milhões no bolso agora, no cofre, mas ele tem 700 milhões de reais para receber ao longo de 3 para 4 anos, são 3 anos e meio, segundo o contrato. Tanto que o Vasco já recebeu um aporte inicial de 70 milhões, depois recebeu já 120, esse ano já recebeu um outro aporte, e agora em setembro vem mais, assim, eles vêm escalonados durante esse período de 3 anos e meio. Bom, por que esse 1 bilhão e 700 milhões? Os outros 700 milhões são o Vasco empurrando para o investidor, no caso a 777, a sua dívida. Olha, eu tenho uma dívida aqui de 700 milhões. Ela é sua. E aí o que vai fazer a 777? Beleza, eu assumo, eu vou pagar. E aí que vem a discussão. Algumas pessoas falam assim, mas vai pagar com o dinheiro do Vasco, da Vasco SAF. É verdade e é mentira. Por que ela é verdade? Do lucro que a 777 vai apurar, tendo lucro a operação a cada ano, ela vai retirar o valor, ao invés de botar no bolso, na sua conta bancária, ela vai lá e vai pagar a dívida. O dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. É como se eu e Guilherme fizéssemos aqui uma sociedade, eu tenho uma empresa que está em estado falimentar, que era o Vasco, tenho 100 mil reais de dívidas. O Guilherme fala assim, olha, eu compro 50%, vamos ficar sócios 50-50. Porra, perfeito. Mas, Guilherme, você assume a dívida? Assumo. Então, eu me livrei dos 100 mil reais de dívida, o Guilherme vai pagar. Né? O Gui Camada que está aqui com a gente, que ele está com muito dinheiro, pode pagar essa dívida. Aí, a cada ano, apura-se o resultado. Deu lucro. O Guilherme tem que pegar 50% do lucro, digamos que tenha dado 10 mil de lucro. Ele vai pegar 5 mil para ele, eu vou pegar 5 mil para mim. É assim a contabilidade, a grosso modo, para que as pessoas possam entender. Só que desses 5 mil, o Guilherme não vai botar no bolso, porque ele tem uma obrigação contratual que é pagar a minha dívida, então ele vai pegar lá 5 mil e vai pagar dos 100. Pô, mas essa dívida eu tenho que pagar em X anos. Também está no contrato. Pô, isso só não basta, vou ter que botar um pouco mais no meu bolso. Mas ele não pegou do bolso dele. Sim, ele pega do bolso. Quando ele não bota o dinheiro no bolso, que era dele por direito, pela sociedade, ele acaba botando. Aí o torcedor fala, mas ele está pegando da Vasco SAF, então o Vasco está ajudando nesse processo. Mas pare e pensa, Gui. O Vasco teria condições de fazer uma empresa como hoje está consolidada acontecer? E eu fiz essa pergunta ao presidente. Falei, presidente, se não fosse a SAF hoje, maio de 2023, ele falou, eu não sei o que aconteceria, provavelmente estaríamos com um time de Série B jogando a Série A, correndo um sério risco de um novo rebaixamento, salários atrasados, contas atrasadas, a dívida aumentando. Então, Gui, eu acho que assim, a gente tem que tentar deixar a paixão
ou o lado político de lado, porque tem muito isso na discussão, o lado político, em que as pessoas se agarram a esse ou aquele que era o salvador da pátria. E a gente tem que olhar, uma pergunta que foi feita hoje para mim até por um amigo na academia, pô, você era a favor da SAF? Eu falei, é um mal necessário. Não tinha outra saída, porque não apareceu nenhuma pessoa para chegar e resolver o problema. Chegou uma empresa que deu um aporte de 700 milhões ao longo de 3 anos e meio para poder investir. Essas compras todas que o Vasco fez foram exatamente com esse valor, da 777. O Vasco não tinha R$ 1 no bolso. O Vasco não tinha crédito no mercado. E você vai lembrar, você que assistiu a entrevista, e quem não assistiu, convido vocês a irem ao Fanático Vascaíno, que está lá. Quando eu pergunto, está na descrição, inclusive, do vídeo. Obrigado, Gui. Quando eu pergunto sobre o aporte que ele fez, ele, Jorge Salgado, botou um dinheiro e está no balanço do Vasco. Eu fui olhar, 25 milhões de reais. Tem dele lá. Ah, mas ele emprestou a juros de 0,6. Qual é a instituição financeira que, se você for pegar um empréstimo, te dá essa taxa de juros? E outra, o Vasco não tinha crédito na praça. O Vasco estava mais sujo que pau de galinheiro. Então, infelizmente, os políticos, ao longo dos anos, levaram o Vasco a essa situação. O Vasco, o Bahia, o Botafogo, Cruzeiro e outros mais. Daqui a pouco o Fluminense, o Atlético Mineiro, que está vendendo a sua SAF. Só que a SAF do Galo, por exemplo, é importante a gente frisar, a SAF do Galo vai incluir o que o Vasco não incluiu, o seu patrimônio. Então ela vai incluir São Januário, ou melhor, a Cidade do Galo, o shopping, as propriedades que tem o Atlético Mineiro. Diferentemente do Vasco, que não incluiu São Januário, alugou para 777, não incluiu a sede náutica, calabouço. Então, o patrimônio continua com a instituição, com o associativo, entendeu, Gui? Então, entendi. assim... É que tem algumas coisas ali, cara, é que eu descobri, né, conhecendo um pouco mais o Vasco da Gama, que o lado político do Vasco é um negócio complicadíssimo. O Edmundo tentou me explicar, mas eu também fiquei bem confuso nesse sentido, mas sem tocar no lado político, falando como um leigo, um cara que acompanha o Vasco, mas entende mais do futebol do Vasco da Gama do que do lado político. Eu acho que o Salgado foi bem político, né, na entrevista, a gente percebe que é um cara político, etc. Eu vi até umas entrevistas dele quando ele tava para se eleger, tentando se eleger. Ele fala uma outra coisa, um outro tipo de coisa. Não, que eu tenho todas as soluções para os problemas. Aquela mesma coisa que todo político fala. E aí agora mudou o cenário. Acho que o Vasco tinha que ser vendido mesmo, não tinha outra forma. Acho que a SAF vai fazer bem pro Vasco ao longo do tempo. Mas eu entendo o que você falou. Aliás, gente, tem que falar uma coisa aqui que muita gente não entende. Foi muito importante a entrevista do Fábio Azevedo e isso é o papel do jornalista, tá? Independente de qualquer coisa, ele tem que ouvir o cara, tem que falar. Foi uma entrevista fantástica, tá? Então eu vejo gente falando assim, pô, foi lá entrevistar o cara, que absurdo, eu não gosto dele. Independente se você gosta dele, da oposição, etc., eu não entendo o lado político. Tem que entrevistar todo mundo. Assim que funciona o jornalista, cara. E se ele tiver oportunidade, tem que entrevistar os dois lados. Aliás, ô Edu, vamos testar o Edu aqui, tá? Fala aí, Edu. Fala alguma Tem coisa. aí o microfone agora, está na rede. Aê! Dá pra ouvir o Edu dessa vez, Edu. Boa noite, Edu. Bem-vindo. Obrigado por fazer essa live com a gente. Não é por nada, cara. Tamo junto. Pô, tô no hotel, tô em Curitiba pro jogo do Vasco amanhã já, né? Eu, Flávio Dias tá aqui do lado também. Pô, cara, foi uma viagem braba. Foi difícil hoje sair do aeroporto. O Flávio Dias encontrou com o Edmundo lá, mas eu não tive esse privilégio, não. Mas tamo junto, vamos com tudo aí. Tô ouvindo aqui atento o Fábio e você. Acho que esse tema é muito importante, tanto do futebol quanto esse da politicagem dentro do Vasco. Eu não chamo isso de política, eu chamo isso de politicagem. Eu acho que isso fere muito o Vasco. O torcedor vascaíno. Eu não gosto, cara. Eu não gosto, sendo muito sincero. Eu sou enojado com a política do Vasco desde novo, desde moleque. Né? Tá aí o final do Vasco foi esse. E eu fico bobo como algumas pessoas querem defender esse passado tenebroso do Vasco. Não fosse esse passado administrativo horroroso, que ninguém fez bem para o Vasco, fez muito mal, não teríamos SAF hoje dentro do Vasco. Então não vem com esse mais, que essa história não vai colar para mim, não vai colar para o Fábio, não vai colar para a imensa torcida do Vasco. Entendeu? Então, o torcedor, desculpe, quem tem político de estimação,
esse cara tá lascado, porque eu não gosto da política do Brasil, né? Imagina do meu clube do coração, cara. Tô falando da politicagem, tá? Não tô falando do político. A política ela é boa, as propostas são boas. Agora, quando vira politicagem, pô, os torcedores, essa galera, a política do Vasco é tão braba que depois das eleições não deixaram o Vasco em paz, cara. Entendeu? Aí eles querem atingir, querem falar, passar pano, que se dane, velho. Eu sou Vasco, eu quero ver o bem do meu clube. E enquanto isso não acabar dentro do Vasco, né? E se não começar pelo Eduardo, se não começar pelo Fábio, se não começar pelo Gui, isso não vai ter fim. Quer comentar aí, Fábio, mais alguma coisa que você achar interessante sobre essa entrevista? Não, Ou eu algo achei importante o torcedor ir desarmado, né? Quem ainda não assistiu, para ir desarmado, para entender algumas coisas que talvez você, torcedor, não tivesse a noção. Por exemplo, ele falou sobre vários temas, né? Falou sobre a saída do Germancano, a impossibilidade financeira de seguir com o Germancano, que ganhava algo em torno de 600 mil reais, segundo o presidente do Vasco. O Vasco na segunda divisão, pelo segundo ano, não teria como arcar com esse salário. Ele falou também sobre a questão envolvendo Maracanã, São Januário, a reforma. Então tem muitos assuntos, né? Esse da SAF, né, dessa questão é muito importante. Falou uma coisa importante sobre Maracanã, que é um argumento ou um contra-argumento que usa o Fluminense para tentar diminuir o Vasco. Quando ele disse o seguinte, olha, o Vasco, a 777, tem interesse em fazer shows no Maracanã. O presidente revelou que em todas as reuniões em que esteve presente, porque, para quem não sabe, o Vasco tem 2 cadeiras no conselho de 5 cadeiras, porque o Vasco tem 30% das ações. É Vasco SAF. Então, o presidente participa das reuniões e ele falou que nunca ouviu ninguém da 777 perguntar sobre isso, sobre a possibilidade de ter show, mas ele acha, e eu também, como qualquer um, é só pegar o Allianz Parque, faz shows. Vários estádios têm shows. Já não teve show na Arena do Corinthians ou eu estou equivocado, Gui? Acho que não teve show ainda na Arena do Corinthians, se não me engano, até por conta da localização que não é muito boa, né? Mas aí o estádio, por exemplo, do Vasco, que tem uma localização que não é das melhores, mas é um acesso fácil, facilitaria. O Newton Santos tem, o Engenhão. Então, assim, para quem vai ver desarmado, espírito desarmado, de conhecimento mesmo, que eu acho que é importante. E aí você pode, esse cara tá mentindo, esse cara tá falando a verdade. O juízo de valor é da pessoa. Agora, o que eu fico muito triste, muito chateado, vou até parar de ler alguns comentários que eu tô vendo aqui, de pessoas que querem apenas atacar sem nenhuma prova. Fulano é ladrão, fulano tá fazendo isso, a 777 comprou. Cara, assim, você não tem uma prova e falar, acho que isso é irresponsabilidade. A gente vai chegar no ponto que a gente vai falar daqui a pouco sobre essas manipulações de atuações em campo, né, das apostas esportivas, os criminosos. Eu não posso chegar e falar, fulano está... Eu vou dizer que o Gabigol levou cartão de sacanagem? Eu não tenho prova, eu não O posso Gabriel fazer Menino isso. tá acontecendo até isso lá, né? Exatamente, aquele lance aqui no Maracanã, onde eu estou, o Gabriel Menino saiu uma bola e ele mostrou que 40 dias antes fez essa jogada, deu certas contra Marília, pode ser, não lembro qual foi o adversário que ele citou. E assim, cara, Porque o eu Gabriel acho que Menino a foi gente... contra o Vasco. Não, mas teve um jogo antes, eu vou até pegar aqui, em que ele se defende, que a jogada aconteceu do Gabriel Menino, exatamente, que ele fala assim, cara, eu fiz a jogada, ó, A Gabriel jogada Menino parecida que deu certo, né? deu certo, quer ver? Deixa eu só, vou pegar e ver aqui, ó. O jogo aconteceu aqui no Maracanã, no empate 2-2 e tal, e ele usou contra o Água Santa. Na final do Campeonato Paulista, ele usou um vídeo para mostrar, olha, fiz a mesma jogada e deu certo. Naquela vez não deu. E ali tava apostando o quê? Então, assim, tem que ter muito cuidado. As pessoas acham que podem comentar o que quiser, né? Mas, enfim, é importante. Vai desarmado, assiste e faz o seu juízo de valor. Você pode não acreditar, tem todo o direito. Agora, foi o Sim. presidente que falou, não fui eu. Eu lá fui fazer o meu trabalho, consegui uma entrevista exclusiva em que ele estava disposto a falar, porque às vezes você pega um entrevistado que também não ajuda na entrevista. Não adianta eu fazer uma boa pergunta e o cara dá uma resposta ruim. Nós aqui já tivemos essa experiência de fazer uma entrevista e não render. A culpa às vezes não é nossa, é do entrevistado, né? Então, eu gostei muito de ter batido esse papo com o presidente, de ouvir dele, porque se eu falo que foi 1,7 bi, você tá... Não, foi o presidente. Ele explicou, a conta é dele. Não, exatamente, tem que assistir. O seu papel foi muito bem feito, Fábio. Isso aí
Não tem como negar, não tem como você falar: "Ah, não vou falar com ele porque vão me chamar de passador de pano", como eu sou chamado aqui diversas vezes e às vezes sou chamado de que só quer tumultuar o Vasco da Gama.